Oh, Estrada Eurofino! Começou a aula de ecologia, piazada. Vamos para a aula de ecologia, coisa boa, filé do boi. Então, terceirão, vamos falar hoje sobre a ecologia, as definições, as relações ecológicas e a gente vai ficar craque em saber respeitar o mato. Feito? Vamos lá. Ecologia. Então nós começamos com a ecologia geral. Dá uma olhadinha. O que é ecologia? Ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio ambiente. Então, ecologia é uma ciência, é uma soft science, uma ciência moderna, e ela vai estudar justamente isso, as relações dos seres vivos. Então, você vai relacionar um ser vivo com outro ser vivo, certo? Ou vai relacionar os seres vivos com os meios físicos, químicos, que são a temperatura, a luz, o sol. Então essa inter-relação dos seres vivos entre si, deles com o ambiente que os cerca, é a definição de ecologia. Então os sistemas ecológicos funcionam de acordo com as leis da termodinâmica. Ganho e perda de energia, degradação e construção de moléculas. Ou seja, o metabolismo. O meio ambiente físico-químico exerce influência controladora na produtividade dos sistemas. É o meio físico e químico que limita a presença das espécies, dos organismos, nos lugares. Por exemplo, por que nós não encontramos camelos no Polo Norte? Por que nós não encontramos ursos polares no deserto do Saara? É porque o fator temperatura, que é um fator ambiental, funciona como um controle da presença e ausência das espécies nos sistemas. A estrutura e a dinâmica das comunidades ecológicas são reguladas por processos populacionais. Veja só, dinâmica da comunidade. Chega indivíduos na população, sai, aumenta a quantidade de indivíduos, diminui. Isso é a dinâmica do processo de populações. Então, a ecologia de populações estuda isso. Por que as populações aumentam, por que elas diminuem, por que o número de indivíduos de uma espécie desaparece, por que reaparece. O que acontece? Então essa dinâmica é a ecologia de populações que estuda. E através das gerações os organismos respondem às mudanças do ambiente. Ou seja, eles suportam variações de temperatura, variação de luminosidade, variação de pressão, variação de salinidade. E isso a gente chama de organismos euribiontes, suportam grandes variações do ambiente. Tem outros que não suportam, então eles têm um espaço limitado no ambiente. O hábitat deles é limitado. Esses são chamados de stenobiontes, não suportam variações do ambiente. Então, claro, é através das adaptações que esses organismos vão sofrendo, eles vão suportando maiores variações de ambiente e assim eles garantem a sua sobrevivência. Quando não sobrevivem, eles morrem ou desaparecem ou migram. No caso, o desaparecimento seria a extinção da espécie. O que é ecologia? É a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o ambiente. É uma soft science. Quem empregou esse termo ecologia pela primeira vez foi Ernest Haeckel em 1866. O que é biosfera? Biosfera é o conjunto das regiões da Terra onde a vida se manifesta e ela se mantém, onde ela cria o seu nicho ecológico de sobrevivência e onde ela se interrelaciona com as outras espécies e com o ambiente dentro de um ecossistema. Ali onde ela está chama-se habitat. A espécie é o conjunto de seres morfofisiologicamente semelhantes que se reproduzem e para ser da espécie tem que gerar descendentes férteis. Se for de outra espécie, aí não é uma espécie única, é duas. Por exemplo, se você cruzar o Equus cabalus com o Equus asinus, o cavalo com o jumento, vai gerar mula ou burro. Aí você vai falar assim, mas eles são estéreis. Claro, porque não são indivíduos da mesma espécie cruzados. Eles conseguem gerar filhotes, mas eles são híbridos ou estéreis. A população é o conjunto de espécies de uma área em um dado momento. Então, vários indivíduos da espécie. Certo? População, conjunto de espécie. Nós, a população de humanos aqui de Cascavel, é uma população. A população de mosquitos aqui de Cascavel. Aí, claro,
essa população é num dado momento, num dado espaço. Por quê? As várias populações de insetos, de cães, de gatos, humanos, vão formar a biocenose ou comunidade, que é o conjunto das populações, das várias populações, humanas, ratos e tal, de uma área num dado momento. O ecossistema é quando essas populações que fazem a comunidade, a biocenose, interagem com o meio físico-químico, certo? Luz, temperatura, calor, pressão, salinidade, água e, claro, troca matéria e energia. Sempre que há troca de matéria e energia dos organismos vivos com o ambiente, a gente chama isso de ecossistema. Se o organismo exerce uma função, o que ele come, como se reproduz, aonde mora, onde vive, qual é o território, como ele se relaciona com outros seres vivos, ele é predador, parasita, etc. E toda essa prática que ele faz é para ele sobreviver, isso é o nicho ecológico. Então o habitat é o quê? Habitat é o endereço do bicho, aonde ele mora. É o endereço da árvore, aonde ela mora. Certo? O habitat é o local, o endereço onde encontramos determinado ser vivo. Componentes bióticos são um conjunto de seres autótrofos e heterótrofos, produzem nutrientes, dependem de outros para se nutrir, num ecossistema, trocando matéria, autótrofos e heterótrofos. E energia também, claro. Componentes abióticos são representados pelo conjunto de fatores físicos e químicos. Físicos, temperatura, pressão, luminosidade. Químicos, água, sais minerais, composição do ar. Certo? Aí, componentes bióticos vivos exercendo função e sobrevivendo. Nicho ecológico. É a função que o ser vivo exerce no ecossistema. Muito bem, a organização do mundo vivo começa com átomos, moléculas, moléculas se organizam em organelas formam células, as células formam tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, organismos, população, comunidade, ecossistema, e o conjunto dos ecossistemas é a parte do planeta vivo, a biosfera. Muito bem, cadeias e teias alimentares, baita assunto de vestibular, presta muita atenção para você perceber as características. A relação trófica entre produtores e consumidores e decompositores é unidirecional. Vai do produtor, da base, para o ápice, que são os consumidores, unidirecional. E no caso das teias alimentares, ela é polidirecional. Ou seja, uma cadeia alimentar é unidirecional. Várias cadeias alimentares formam uma teia alimentar. A passagem de energia entre os níveis tróficos vai diminuindo, claro, vai consumindo, perdendo calor, gastando no metabolismo e, claro, com certeza essa energia vai diminuindo, então a pirâmide vai estreitando o ápice. Vai ficando triangular, base larga do produtor e os consumidores para um ápice baixo. Então a energia, ela diminui, beleza? Da base para o ápice. O produtor é a base da cadeia alimentar, tá aqui o produtor, e os consumidores são heterótrofos, ou seja, dependem de outros seres vivos para se nutrir. Os decompositores devolvem íons e água ao solo. Por exemplo, nós dependemos de lanches do McDonald's. Daí dá uma olhada, certo? Então, nós somos heterótrofos, temos que ir até a lanchonete moderna para nos alimentar. Muito bem, pirâmide de energia. Olha aqui a base, o produtor, a alfafa. Por que é energia? Como é que eu sei, professor? É aqui, ó. Quilocal. Quilocal, calorias é energia. Ó. Um produtor, como por exemplo a alfafa, eu preciso de 14.900 quilocalorias de alfafa para alimentar 1.190 calorias de bezerro. Que doido, né? Que azado. Ó. E aí, eu preciso de 1.190 quilocalorias na carne de um bezerro para alimentar uma criança e ela vai aproveitar 8,3 quilocalorias. Será que perde energia? A energia estava em 14.900, foi baixando, ó, 1.190 até 8,3. Então a energia diminui drasticamente da base para o ápice de uma pirâmide de energia. Pirâmide de números. Cuida que aqui as pirâmides de números elas podem ser irregulares. Essa aqui é de base larga e ápice estreito, ela é regular. Então elas podem ser regulares e irregulares. 1 tonelada de feno é necessário, ó, precisa comer 1 tonelada de feno para gerar 250 quilos de carne de bezerro. E esses 250 quilos de carne de bezerro vão alimentar só 80 quilos de homem. Então tudo isso, ó, de 1 tonelada, 250 quilos, o resto é tudo perdido na eliminação fecal, é perdido na energia, gasta as moléculas, certo? O desgaste, a lei da termodinâmica
do organismo exposto ao ambiente tende a degradar, certo? Então a degradação vai perdendo muita massa também, ó. Então boa parte daquilo que nós comemos a gente perde na forma de eliminação fecal, excretas e tal, e principalmente na geração de calor. Então 1 tonelada virou 80 quilos de homem. Precisa 1 tonelada de capim para a gente ter 80 quilos de homem. E aí vem as pirâmides de números. Aqui sim, ó, irregulares. Olha que doido. Dá uma olhada. Essa tudo bem, 5.000 pé de grama, alimentou 700 gafanhotos, que alimentou 30 sapos. É uma pirâmide irregular. Mas essa de baixo é irregular, ó. O produtor é uma árvore, tem 700 lagartinhas de borboleta comendo as folhas e vai alimentar 20 pássaros. Então, bastante borboleta, número de indivíduos, ó, pirâmide de números. Certo? A anterior era em peso, tonelada. Ó. Vamos ver aí, ó, peso, ó, tonelada, 1.000 quilos, 250 quilos, 80 quilos, quilogramas, né? Era peso, massa, né? A massa. Aí já vimos. Agora vamos ver uma outra coisa importante. A cadeia alimentar. Pessoas, prestem atenção nisso aqui, ó. O sol, luz solar, gás carbônico e água, sais minerais, brucutu, autotrofismo, fotossíntese. A grama alimentou o cervo. Tá ali o animal bonito, né? E ela então respirou o oxigênio que foi liberado pela fotossíntese, comeu o capim que foi construído pela fotossíntese no autótrofo, certo? Alimentou-se de alimentos e carboidratos e, lógico, respirou, liberou o gás carbônico que a fotossíntese vai aproveitar, também eliminou resíduos fecais, os decompositores reincorporaram, e quando esse animal morre, os nutrientes, água, sais minerais são devolvidos pelos produtores, pelos decompositores, os decompositores, as bactérias e os fungos, devolvem para as raízes das plantas e elas voltam a absorver. Então, queridos do terceirão, não duvidem que as mesmas moléculas de carbono, que hoje formam a tua maravilhosa estrutura óssea, sejam os mesmos carbonos que já fizeram parte do corpício de um dinossauro. Por quê? Porque são ciclos biogeoquímicos, ciclos de matéria e energia dentro das cadeias alimentares. Muito bem, teia alimentar. Opa, várias cadeias, ó. Várias cadeias. Desde o produtor, que é o capim aqui, que alimentou o coelho, que alimentou a lagartinha, que alimentou o pulgão, que alimentou a minhoca, certo? Até os predadores maiores, heterótrofos. Várias cadeias, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. N cadeias alimentares. E juntas, uma distribuição pluridirecional de matéria e energia, isso é uma teia alimentar. Muito bem. A teia alimentar vai da planta, ó, dos vegetais, para os herbívoros para os carnívoros, formando níveis tróficos. Sempre o produtor, a base da cadeia alimentar, ele é sempre o primeiro nível trófico. Aí, um exemplo, ó, plantas, 3 herbívoros comem a mesma planta, então há uma competição entre eles pelo mesmo alimento. Aí o carnívoro 1 come tanto o herbívoro 1 quanto o 2. O herbívoro 2 é comido tanto por carnívoro 1 quanto o 2. Herbívoro 3 é comido pelo onívoro, que come tanto vegetais quanto plantas. Então aqui eu tenho uma teia alimentar. Veja que tenho vários níveis de nutrição, vários caminhos de matéria e energia. Por isso teia alimentar. Então são 1, 2, 3, 4 cadeias alimentares, certo? Aí aqui ramifica mais uma 5, beleza? Mais uma 6. Então eu vou ter aí uma série de cadeias, 7 a 8 cadeias alimentares que vão formar essa teia alimentar. Muito bem. A biodiversidade. Para entender as teias e as cadeias alimentares, os produtores têm que existir em grande quantidade. Plantas, olha só, plantas, animais, aves e artrópodos. O percentual estimado das espécies mundiais nas florestas tropicais. Espécies da floresta, certo? Espécies da floresta, encontradas nas florestas tropicais. Ó, plantas, grande quantidade. Animais, certo? Aves e artrópodos. Então esse é um percentual estimado. Grande quantidade de plantas, uma quantidade mais ou menos equilibrada de animais, uma quantidade menor de aves e uma quantidade de artrópodos também bastante significativa. Vamos ver. Pirâmides alimentares, ó. Plâncton,
os desintegradores ou decompositores, que a gente chama de bactérias e fungos, certo? Aqui o cogumelo. Aí os herbívoros, que comem o capim, primeiro nível trófico. Consumidores da primeira ordem são o segundo, então primeiro nível trófico do plâncton, segundo nível, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, que é o consumidor de segunda ordem ali no caso. Então eles são heterótrofos, apenas o capim ali seria, o plâncton, né, no caso, seria o primeiro nível trófico produtor fotossintetizante. Aí, vamos ver na pirâmide de energia o que acontece, por que a energia diminui. Ó, o produtor consome energia na respiração, consome energia na forma de calor perdido. O que sobra passa para o consumidor, transfere para o consumidor primário. Também perde na forma de calor o consumidor primário, perde na respiração, passa para o consumidor secundário. Então veja que a energia vai sendo perdida nos níveis tróficos, por isso que ela diminui do ápice, da base para o ápice. Então da base para o ápice diminui a energia justamente por causa dessas perdas aqui. A energia produzida, é a produtividade primária líquida, vai se tornando cada vez menor. Observação, o calor não tem como ser reaproveitado. O calor que nós perdemos do nosso corpo, que é a nossa temperatura, 36 graus, se você tiver com Covid vai dar 40 e poucos graus, daí tá feia a coisa. Então você cuida, certo? Então vai se tornando cada vez menor e a nossa energia, então, na forma de calor que a gente perde, não é reaproveitada. Pirâmide de energia. Normal e invertida, ó. Base larga, ápice estreito. As invertidas dependem muito da reprodução para se manter. Aí, de números, ó, árvore, lagarta, pássaros, capim, boi, carrapato. Então, as quantidades de indivíduos irregulares. E aí eu tenho a pirâmide de biomassa, ó. 150 toneladas de capim, alimenta 10 toneladas de ovelha, que alimenta 150 quilos de onça ano. Isso é por ano, tá? E aí, nós chegamos nas relações ecológicas harmônicas e desarmônicas, que é o assunto da próxima aula, do próximo vídeo sobre ecologia. Grande abraço, terceirão. Estudem e deixem as suas dúvidas aí na plataforma do EAD, certo? Deixem as suas dúvidas e eu estarei respondendo para vocês então muito em breve, até às vezes numa aula ao vivo aí, ok? Grande abraço, até mais.